No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Buchatsky apresenta o curso de Direito Societário, Administração e Responsabilidade. Nas aulas serão abordados tópicos da teoria geral, das sociedades limitadas e anônimas, da exclusão de sócios e apuração de haveres, poder de controle, além do planejamento patrimonial e sucessório. Confira na aula 2. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Buchatsky, eu sou mestre e doutor em Direito Empresarial pela PUC e estou aqui muito feliz na TV Justiça, no Saber Direito, para conversar com vocês sobre direito societário. Direito societário que é uma matéria maravilhosa, uma matéria linda, a gente lê no jornal, empresa A compra empresa B, empresa A entra com ação de responsabilidade civil contra o seu administrador e eu espero que depois dessas aulas vocês entendam por que isso é possível, quais são os controles de responsabilidade dentro de uma sociedade, o que um sócio pode fazer quando ele está insatisfeito, o que um administrador pode fazer quando ele está insatisfeito, ou o que você pode fazer quando você comprar uma ação de uma companhia aberta e estiver insatisfeito. Então, acompanhe a aula. Vamos falar hoje sobre o sistema de responsabilidade civil. Vamos falar hoje sobre como funciona a responsabilidade civil de um sócio ou de um administrador. Mais foco no administrador, mas a gente vai falar também do sócio. Para isso eu queria que você pensasse, começasse a refletir. Você é sócio de uma companhia. Vou pegar eu sou lá sócio de uma construtora. Eu, a Su e a Carol, somos 3 sócios. Estamos juntos lá numa companhia, numa construtora. E aí, num determinado momento, a gente elege administradores, que você que assistiu a primeira aula já sabe. Administrador é uma coisa, sócio é outra. A gente elege administradores. E eu vou ser esse administrador também, porque eu posso ser sócio e eu posso ser administrador. No momento que eu sou também administrador, eu identifico uma oportunidade muito boa para a minha empresa de construção. A construção de um prédio no Morumbi, em São Paulo. Uma construção de um prédio no Morumbi, em São Paulo. Mas, coincidentemente, o terreno onde vai ser incorporado e construído esse prédio é meu. Será que isso tem algum problema? Eu posso vender um terreno meu para uma empresa que também é minha e que eu também sou administrador? Quais são as cautelas que eu preciso ter? Como é que eu faço isso? Ou não pode? Estou proibido. Como é que a Carol e a Su, minhas sócias de anos, vão pensar sobre isso? Será que elas vão achar que é equiname? Será que elas vão achar que é justo? Quais são as ferramentas que elas teriam para resolver este problema? Então, com esse exemplo, super normal no dia a dia das empresas brasileiras, pense nisso. Não gosto de incorporação e construção, Daniel. Pensa na pastelaria da primeira aula. Eu e a Natália temos uma pastelaria, mas a massa da pastel, o tomate do pastel, a azeitona do pastel, o queijo do pastel, quem vende para a pastelaria é a mãe da Natália. E aí, como é que eu faço? Pode a mãe da Natália, minha sócia, vender produtos para a minha pastelaria ou não? Ou isso é proibido? Ou isso tem que ser visto com muita cautela? É isso que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo. Para tanto, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar e lembrar é que uma coisa é ser diretor, outra coisa é ser membro do Conselho de Administração, que é um órgão que está acima da diretoria e não é obrigatório. Ele é obrigatório nas sociedades anônimas abertas, ele é obrigatório nas sociedades de economia mista, ele é obrigatório nas sociedades com capital autorizado. Eu posso ir de uma sociedade limitada, que não necessariamente precisa nem ter Conselho de Administração. Pode ter, mas não é obrigatório.
Eu preciso lembrar vocês de novo que ser sócio é diferente de ser administrador, e quando eu sou sócio, a minha responsabilidade é por votar sem fins egoísticos e é integralizar o capital social. Eu tenho que lembrar a vocês que é o sócio controlador, o que detém a maior parte da participação societária, o que vai eleger os administradores, que é o que vai falar, eu quero este ou aquele administrador. Mas, lógico que esse administrador, de novo, deve servir à empresa e não ao sócio majoritário. Então, com esses pontos aí para vocês, lembrem. Primeiro grande ponto. Quando eu sou eleito administrador de uma sociedade, o meu contrato de trabalho é suspenso. A súmula 269 do TST diz: o empregado eleito para ocupar cargo de diretoria tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se eu não tiver mais a subordinação, se eu não tiver mais aquela habitualidade que está na legislação do trabalho, você é um diretor estatutário. Você tem um poder de comando dentro dessa empresa, não o poder de controle, o poder de comando, aquele poder gerencial. Eu também quero lembrar a vocês algo que está muito novo dentro do direito, que é o tema 725, terceirização de serviços para a consecução de atividade fim da empresa. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social da empresa envolvida, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Ou seja, sabe a famosa pejotização? Também é possível, mas não é um diretor estatutário. Eu posso contratar um diretor através de um contrato de prestação de serviço e está aí no tema 725. Vale a pena também ficar interessado nesse tema. Então, visto que o empregado que vira diretor tem seu contrato de trabalho suspenso, visto a importância desse administrador, agora a gente vai utilizar a lei da sociedade anônima, a lei 6.404/76 como base. Mas tudo que eu falar aqui vale mutatis mutandis. Bonita essa expressão, né, pessoal? Mutatis mutandis. Vale mutatis mutandis para a sociedade limitada ou para qualquer outra sociedade. Lógico, o que está na sociedade anônima, na lei da sociedade anônima, é positivado. Agora, mutatis mutandis, você pode usar esse raciocínio, 100% desse raciocínio, ou pelo menos 99% desse raciocínio, para a sociedade limitada. O primeiro grande dever do administrador é o dever de diligência. O dever de diligência é o dever base de qualquer pessoa, não só de um administrador de uma sociedade limitada. O administrador de uma recuperação judicial, o administrador judicial, deve seguir o dever de diligência. Você, como namorado, marido, esposa, namorada, deve seguir o dever de diligência. Mas num administrador de uma sociedade anônima, o famoso diretor, ou administrador de uma sociedade limitada, aí esse dever é ainda maior. Ele deve trabalhar como se a empresa fosse dele ou dela. Deve vestir a camisa. Deve seguir a ciência da administração da empresa. Antes que você fique muito preocupado, se todo mundo fosse fantasticamente muito bom administrador, só existiriam Apples e Microsofts. Só existiriam Steve Jobs e Bill Gates. Mas a questão aqui não é essa. A questão é você fazer o melhor possível. É você ter cautela. E eu gosto muito de um exemplo que não tem nada a ver com direito empresarial. Para você que é pai ou mãe, para você que tem aí filhos, ou pense nos seus pais, como é que você escolhe a escola do seu filho? Como é que é a escolha da escola do seu filho? Lista 5 ou 6 pontos que você pensou ao escolher a escola do seu filho. Infraestrutura, valor da mensalidade, projeto acadêmico,
viagens de meio de ano, status. Todos esses pontos podem ser levados em consideração. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que não vai ter só uma escola. Você vai poder também fazer uma shortlist, uma lista pequena, talvez de 3 ou 4 escolas que você ainda continua achando que são vantajosas. E você vai ter que fazer isso com muita diligência, porque quando é para o nosso filho, a gente quer que seja o melhor possível para a nossa realidade. Portanto, o administrador diligente, ele faz o melhor possível visando a preservação da empresa e a sua função social, que eu já falei bastante lá na primeira aula. O administrador diligente, ele respeita o artigo 153 da Lei da Sociedade Anônima. Vamos acompanhar isso. Quando eu falo do artigo 153, eu estou falando que o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Ou seja, vestir a camisa, como se o negócio fosse dele. A lei é de 76 ainda tinha aquela questão do o bom pai de família. Lógico que o direito evoluiu, lógico que a gente não está falando só do homem, estamos falando de todos os gêneros. A gente precisa pensar no dever, isso é o mais importante, no dever de fidúcia, que vem lá do direito americano, no duty of care, no dever de cuidado, no dever de cuidar daquela empresa como se ela fosse minha. Eu posso, inclusive, provar dolo e culpa através de uma perícia, pessoal. Então, eu preciso fazer da melhor forma possível. E se houver dúvida e houver uma ação judicial contra mim, como administrador, eu vou precisar me defender. Vejam que no Código Civil, o artigo 1011 não fala muito diferente do artigo 153. Ele fala: o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Vejam que o artigo 1011, o caput do artigo 1011, é muito parecido com o artigo 153 da Lei da Sociedade Anônima. E aí eu vou trazer para vocês a doutrina do professor Fabulho, que diz: o administrador diligente é aquele que emprega na condução dos negócios sociais as cautelas, métodos, recomendações, postulados e diretivas da ciência da administração de empresas. O dever de diligência, portanto, corresponde à obrigação de meio e não de resultado. Se você escolheu a melhor escola para o seu filho, é uma obrigação de meio. Lógico que você escolheu a melhor possível. Talvez não tenha sido boa, você vai ter que tomar uma atitude no meio do ano letivo, talvez no final do ano letivo, talvez você tenha que mudar de escola, talvez até a sua condição financeira não permita mais o pagamento daquela mensalidade. Talvez você veja que o networking que você queria para o seu filho, se você pensa nisso, não é o suficiente. Talvez os estudos do meio não sejam o que você realmente estava pensando, com a sofisticação, com a profundidade. Não importa, você pode tomar rumos diferentes e na empresa a mesma coisa. Eu posso tomar rumos diferentes. O principal ponto aqui é que eu agi com o duty of care, com esse dever de cuidado. E decorre desse dever de diligência o mais importante de todos os deveres, que vai guiar todos os outros que eu vou falar aqui. O dever, de finalidade. Finalidade com o quê? Finalidade do objeto social. É vedado ao administrador praticar atos de liberalidade com o dinheiro da companhia. Lógico, se ele quer doar dinheiro para um time de futebol, um bloco de carnaval, ele precisa doar do dinheiro dele, não com o dinheiro da companhia. É vedado ao administrador, sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, tomar empréstimos, recursos ou bem da companhia.
ou usar em proveito próprio de sociedade em que tem interesse os serviços e bens daquela companhia. E eu tive um caso horrível nesse ano, de uma empresa que eu advogo há décadas. Décadas foi um exagero, vocês estão vendo, né? Mas eu advogo aí há uns 10 anos. E o administrador, que sempre me acompanhou nesses 10 anos, pegou o dinheiro da matriz, que é uma empresa internacional, uma multinacional, não declarou no Brasil que ele tinha pego esse empréstimo e foi descoberto numa auditoria. Você imagina ter que destituir, e esse é o nome correto, a destituição de um administrador estatutário por uma fraude, por um desvio de recursos da companhia. Pegou um empréstimo para ele pessoal, se aproveitando da posição dele como administrador. O próximo dever, pessoal, né, lembrando que todos recorrem da diligência, é o dever de lealdade. O dever de lealdade ele é maravilhoso, porque você já leu no jornal, seja impresso, seja online, você já recebeu notícias sobre isso, e se você não recebeu, você vai dar um Google agora, que é aquele crime no mercado de capitais, que é um crime de manipulação do mercado de capitais, chamado, isso é muito importante, você sabe o nome já, eu não vou falar agora, eu vou falar daqui a pouquinho. O dever de lealdade é o descumprimento e dá um crime no mercado de capitais, já vou dar o nome, quando o administrador, que deve servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre os seus negócios, usa em benefício próprio ou de um amigo, da mãe, do pai, do melhor amigo, da secretária, com ou sem prejuízo para a companhia, oportunidades comerciais que tenha conhecimento. Qual é o crime? Insider trading. É a negociação com informações confidenciais. Eu sou lá diretor do Itaú. É um exemplo, hein? Sou diretor do Itaú. E eu sei que amanhã o Itaú vai anunciar ao mercado que vai comprar um banco menor. Vai fazer uma operação com a XP, como realmente o Itaú fez. E aí eu aproveito essa informação privilegiada, ligo para o meu irmão e falo, compra ações do Itaú, porque eu sei que vai valorizar no momento do anúncio. Pessoal, isso é manipulação do mercado de capitais. Você vai estar pensando, mas qual o problema? Beneficiou teu irmão? Não. Isso traz um descrédito ao mercado como um todo. Os direitos difusos são atingidos. Quem vai querer comprar a ação do Itaú se sabe que os diretores se aproveitam de informações confidenciais para comprar antes? Você vai confiar no valor da ação? O professor Lamy Filho e Bulhões Pedreira, os professores Lamy Filho e Bulhões Pedreira, que são os dois coautores da Lei da Sociedade Anônima, falam que a lealdade do administrador à companhia deve ser absoluta, indivisa e integral, no sentido de que, quando se tratar do interesse da companhia propriamente dita, a lealdade é inderrogável e, em princípio, não sofre relaxamento de qualquer espécie, ressalvado o grupo de sociedades e outras situações em que haja negócios com partes relacionadas, ou seja, quando a empresa, na verdade, são várias empresas, né? O grupo econômico. Vejam, pessoal, os dois coautores da lei, grandes professores de direito comercial, dizem que é inderrogável e não sofre relaxamento. E é o descumprimento do dever de lealdade que gera o insider trading. Está lá na lei, artigo 27D, utilizar informações relevantes de que tenha conhecimento, ainda não divulgado ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem devida, mediante negociação, em nome próprio de terceiros, de valores mobiliários. Reclusão de 1 ano a 5 anos e multa de 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida. É a lei, né, que rege a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, a Lei 6.385 de 76. Se você reparar,
É o mesmo ano da Lei da Sociedade Anônima. Portanto, duas leis importantíssimas de 76. O professor Modesto Carvalhosa, ele diz: a quebra do dever de lealdade, breach of duty of loyalty, é considerada lesiva não somente à companhia, como também a seus acionistas, e se caracteriza principalmente pela prática do insider trading, ou seja, negociação de compra e venda de valores mobiliários feita pelos administradores ou por quem deles obteve de qualquer forma informação relevante, no período em que tais informações não foram divulgadas ao mercado de forma ordinária ou extraordinária, conforme as circunstâncias. Portanto, terminamos aí mais esse super dever do administrador, o dever de lealdade. Antes que você pergunte, então quer dizer que o sócio poderia falar? Lógico que não, né? Ele também vai ter que respeitar essas informações e ele também pode ser punido civilmente e penalmente e administrativamente, porque ele vai ser punido também na CVM, se ele contar informações sigilosas. Eu queria fazer algumas perguntas abertas aqui. Vocês acham que o dever de diligência, ele é próximo ou não à lealdade? Se você está prestando atenção, a resposta é que o dever de diligência guia o dever de lealdade. Eu sou leal quando eu sou diligente. Eu sou leal quando eu cuido da minha sociedade. Segunda pergunta, uma frasezinha, vê se vocês entendem. Não posso me envolver em operações que eu tenho interesse. Lembra do início da aula, quando eu falei que eu era administrador da construtora e eu quero vender ou comprar, né? Dependendo do ponto de vista, um terreno meu? Eu posso. E agora está a resposta, eu posso. Desde que em condições de mercado. Desde que eu diga para os outros sócios e para os outros administradores que o terreno é meu e que eu estou vendendo. Desde que eu não haja com conflito de interesse. O conflito de interesse é o nosso próximo tema. Então, eu posso, mas eu tenho que ser cauteloso. Se eu posso vender um terreno meu para uma empresa que é minha, isso significa que eu posso contratar comigo mesmo? Frase estranha, né? Posso contratar comigo mesmo? Posso. Eu vou ser o que vou vender e vou assinar o contrato de venda como o Daniel e vou assinar o contrato de compra como o Daniel, mas como o Daniel, diretor da empresa construtora. E no outro momento, do outro lado, Daniel como vendedor do terreno. Portanto, eu posso ser sócio administrador? Posso, mas eu tenho que tomar as cautelas de agir com diligência, de agir com lealdade, agir sem desvio de finalidade. Vamos para o próximo dever? É o conflito de interesse. O conflito de interesse está no artigo 156 da Lei da Sociedade Anônima. Se você ainda não abriu a Lei da Sociedade Anônima, eu sugiro abrir, né? Abra a Lei da Sociedade Anônima. Vocês estão vendo que eu estou acompanhando os deveres dos administradores. O artigo 156 fala: é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em ata de reunião de conselho ou da diretoria a natureza e extensão do seu conflito. Está aí a resposta que eu acabei de dar. Eu posso vender para a empresa que eu sou administrador um terreno meu, mas eu tenho que dizer para os demais administradores, meus amigos, minhas amigas, esse terreno é meu. Esse terreno, vocês têm que analisar se está em condição econômica. Vocês têm que analisar se vale a pena para a empresa. Eu não sei se a minha construtora quer construir no Morumbi. Talvez ela prefira na Asa Norte, em Brasília. Talvez ela prefira em Camboriú. Eu não sei. Eu preciso entender qual é o business plan da empresa, qual é o projeto, qual é o plano de negócios. Eu preciso pensar se eu não estou induzindo os demais administradores a votarem em algo que não é bom para a empresa. Eu tenho que alertar o meu conflito de interesse.
O administrador, que também é sócio, vou dar um outro exemplo. Quando ele leva as contas a serem aprovadas pelos sócios, as suas contas, olha, a empresa deu tanto de lucro, deu tanto de prejuízo, comprou tal coisa, ele também não pode votar. Como é que ele pode votar em algo que ele mesmo fez? Você diria que esse voto é isento? Alguém votaria, não, seus cálculos estão totalmente errados? É meio difícil vestir esses dois momentos sem ter conflito. E aí, pessoal, eu trago a vocês o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Se você nunca ouviu falar do IBGC, está na hora de você ouvir. O IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem um código de governança, ele tem cartilhas de governança, ele trata muito sobre os membros do Conselho de Administração. É realmente um instituto muito importante para quem gosta de direito empresarial. E nesse código ele vai falar o Conselho de Administração, os seus comitês de assessoramento ou a diretoria, quando for o caso, devem monitorar transações com potencial conflito de interesses ou aquelas que, direta ou indiretamente, envolvam partes relacionadas, como, por exemplo, conselheiros, diretores, sócios, entre outros, conforme definido na respectiva política. Vejam que o Código do IBGC já trata também, e há muito tempo inclusive, mas trata, ele foi sendo refeito, novas edições, sobre o conflito de interesse. Agora, a gente precisa tratar do dever de informação. Eu gosto de dividir em dois esse dever de informação. Um é o dever de informação que está na lei e é para sociedades anônimas abertas. Anotem, sociedade anônima aberta é aquela que negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. Sociedade anônima aberta é aquela que negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. Está ali, essa parte da lei, esse artigo vai tratar para esses administradores das sociedades anônimas abertas. Mas isso não quer dizer que, mutatis mutandis, você não possa utilizar algumas dessas disposições para trazer para sociedades anônimas fechadas, ou para sociedades limitadas, ou qualquer tipo societário, ou mesmo para a sua relação familiar. Ter informações claras e precisas, junto com a prestação de contas, são pilares de governança corporativa, pilares do que o IBGC defende, pilares do que nós entendemos na prática do direito empresarial, diminuem os conflitos e as tensões entre as partes. Para isso, pessoal, você precisa ter, esse dever de informação. O dever de informação para SAs abertas está lá no artigo 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão de companhia de sociedade controlada ou do mesmo grupo de que seja titular. Pessoal, tá nítido isso, né? Eu sou administrador, eu sou contratado, eu tenho um bônus de subscrição, eu preciso saber se eu tenho conflito de interesse. Acabamos de estudar. Então, todas as minhas medidas não podem beneficiar o meu salário, precisam beneficiar a empresa. Por isso que eu tenho que declarar isso para o mercado. E a segunda vertente que eu vou ser obrigado a declarar são os atos relevantes, os fatos relevantes. Quando o Itaú vai comprar a XP, quando a Petrobras descobre um novo poço de petróleo, ela precisa anunciar ao mercado um fato relevante, porque isso vai mexer com a estrutura da empresa. E se vai mexer com a estrutura da empresa, vai mexer com seus acionistas. E como que os acionistas vão saber que a Petrobras descobriu um novo poço de petróleo? Somente se houver um fato relevante, vai estar anunciado no mercado. Pois se você quiser, dá um Google, fato relevante. Nesse Google, fato relevante, você vai ver, tem um monte, todas as empresas do capital aberto vão fazer essa declaração ao mercado. Olhem só que interessante. Agora, eu terminei os 4 poderosos deveres dos administradores: a diligência, a lealdade, conflito de interesse e a informação. E eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade. E aí? Se você não contar que você é dono do terreno? E aí, se você comprar uma Ferrari com o dinheiro da sociedade?
E aí, o que acontece se você fizer uma doação para um clube de futebol por mera liberalidade? O que acontece se você roubar a sociedade? Qual que são os remédios? E a gente vai ver que dentro do direito empresarial é a ação de responsabilidade civil. Antes, porém, de falar da ação de responsabilidade civil, eu quero só fazer um parênteses, que eu já falei um pouquinho na aula número 1, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Quando você pensa na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, você pensa no artigo 50 do Código Civil. E você pensa que só vai haver responsabilidade para o administrador que tiver desvio de finalidade, né, confusão patrimonial. Tem que ser, essas são as provas. Está lá na responsabilidade civil. Agora, eu não estou aqui falando disso, tá? Isso eu estou falando, aqui eu estou falando de uma ação que vai ser ajuizada pela sociedade contra o administrador que roubou e fez atos de mera liberalidade. Então, vamos dar uma pensada nisso, sobre este tema. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder dentro das atribuições ou poderes com culpa ou dolo. Então já vejam que a responsabilidade civil do administrador é subjetiva, anotem, subjetiva, culpa ou dolo, com violação à lei ou ao estatuto social, ou ao contrato social. E, pessoal, de novo vou trazer aqui para vocês os coautores da lei das SAs. Vejam só, os coautores da lei das SAs dizem: o sistema de responsabilidade dos administradores das companhias apresenta-se, juntamente com os deveres que lhes são impostos, como freio e contrapeso à liberdade de atuação e aos amplos poderes que são conferidos aos administradores pela lei. A responsabilidade dos administradores constitui-se no meio para justificar o exercício de um poder que não encontra legitimação na propriedade. A chave interpretativa do sistema de responsabilidade é o dever de diligência. É ele o guia seguro que permitirá a aplicação adequada e justa do sistema de responsabilidade dos administradores, que, se bem aplicado, a um só tempo não permitirá que se cometam excessos, que se entorpeça a ação, sem deixar os administradores negligentes livres de qualquer responsabilidade. A jurisprudência. Peguei aqui uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada no 24 de maio de 2021. Alexandre Lazzarini é o relator, desembargador relator. Ação indenizatória. Interesse de agir verificado, à luz do binômio necessidade e adequação, tendo em vista que a demanda é fundada na alegação de responsabilidade civil do administrador, por atos ilícitos, não considerados por liquidante, efetiva prática de atos ilícitos e existência do dever de indenização, que são questões de mérito. Tá aí. O administrador que é acusado de um ato ilícito vai responder civilmente, seja na sociedade limitada, seja na sociedade anônima. É o contrapeso, peso e contrapeso, que o Lamy Filho e o Bulhões Pedreira falam. Vejam só, pessoal, vejam só. Eu, diante de uma venda do meu terreno por um valor muito maior do que ele realmente vale, porque eu convenci a diretoria da minha empresa de construção que vale a pena comprar meu terreno, que ele está num bom preço, mas depois eu descubro que não. Né? Alguém descobre, na verdade, né? Eu já sabia. Que aquele valor é muito alto, que aquele valor é fora do padrão, eu vou ser obrigado a ressarcir a empresa por esse prejuízo. Isso é importantíssimo vocês lembrarem. Digo mais. O artigo 159 da Lei da Sociedade Anônima vai dizer a legitimidade e vai dizer como é que funciona essa ação. Tá lá. Compete à companhia
mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, parágrafo 1º. E depois que votada essa ação, a companhia tem 3 meses para ajuizá-la. Se não ajuizar, pode um acionista promover essa ação sem problema nenhum. Mas ele não vai ficar com o dinheiro. Ele vai devolver o dinheiro para a companhia. Só vai abater os seus custos com honorários advocatícios e despesas processuais. O dinheiro, pessoal, por um desvio do administrador, não é do acionista, é da companhia, é da empresa. Muito importante vocês lembrarem disso. E um detalhe que as pessoas às vezes esquecem, mas é bem importante, também está no artigo 159, é que o juiz pode excluir a responsabilidade do administrador se convencido que este agiu de boa-fé. Lembra da boa-fé lá da primeira aula, o dever de lealdade e transparência? Visando o interesse da companhia, a preservação da empresa. Então, às vezes, o administrador pode não agir, pode agir errado, mas não é porque ele agiu errado que ele agiu sem boa-fé, sem a visão da companhia. Óbvio, não estou falando aqui de uma fraude ou de um furto, de uma apropriação indébita. Estou falando aqui dos atos negociais comuns da sociedade. Pessoal, teve um caso muito interessante aqui no direito brasileiro, que todo mundo que gosta de direito societário, de responsabilidade civil do administrador, viu. Uma empresa A ia comprar uma empresa B. E o seu administrador financeiro fazia muitas aplicações no mercado financeiro, no mercado de capitais, e ganhava muito dinheiro. Até mais dinheiro com essas aplicações do que com a própria produção daquela empresa. Só que teve um revés no mercado financeiro. E aquela empresa A, que ia comprar a empresa B, acabou sendo comprada pela empresa B. É um dos negócios. A vida é dura e cruel em alguns momentos. E o administrador dessa empresa A, que ganhou por anos dinheiro para os acionistas, ganhou com suas aplicações para a empresa e, consequentemente, para os seus acionistas, acabou sendo destituído e os acionistas ajuizaram uma ação de responsabilidade civil porque ele estava fora do objeto social. Aplicações no mercado de capitais não tinham a ver com o objeto social daquela empresa. E ele se defendeu. Ele falou, sempre fiz isso por vários anos. Vocês aprovaram minhas contas nas Assembleias Gerais Ordinárias. Vocês se beneficiaram dos lucros que eu trouxe com as minhas aplicações financeiras. Vocês sempre souberam do risco. Houve um revés, mas ninguém aqui é santo. Todo mundo sabia que tem risco em qualquer aplicação no mercado de capitais. E ele ganhou. Ele ganhou não, né? Os acionistas não ganharam a ação, ele ganhou a ação, foi julgada improcedente a ação, com base nesse artigo 159, parágrafo 6º, da boa-fé do administrador e que ele estava visando o objeto social. Depois desse episódio muito famoso, a gente é mais cauteloso. Se hoje em dia um administrador financeiro chega no meu escritório e pergunta: posso fazer aplicações na Bolsa de Valores? Eu vou dizer, depende. Você trabalha em banco? Em corretora de valores imobiliários? Porque se você não trabalha em banco nem em corretora de valores imobiliários, não. É melhor cautelosamente, você fazer aplicações mais conservadoras. A não ser que a gente mude o objeto social da companhia, a não ser que você tenha realmente uma aprovação expressa na Assembleia Geral, que é o órgão soberano das companhias. É muito importante vocês lembrarem disso. Vejam só também que o parágrafo 7º da lei, do artigo 159 da Lei da Sociedade Anônima, ele fala: a ação prevista nesse artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicada por ato do administrador. Tem uma decisão muito interessante sobre isso. É uma decisão do relator Hamid Abdini, não é mais desembargador, se aposentou, mas foi uma decisão muito legal do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ele estava discutindo os prejuízos causados aos acionistas pela Operação Lava Jato. E a discussão era: a sociedade entra com ação contra os administradores para reaver o dinheiro e os prejuízos? Ok, né? É a base do 159. Mas será que os acionistas poderiam entrar também com a ação? Porque, veja, eu tinha lá minha ação, exemplo, a R$10.
Operação Lava Jato desvalorizou a minha ação para R$ 5. Eu fui prejudicado. Tudo bem que vai ter uma ação contra os administradores para os prejuízos causados, mas e a minha ação, que valia 10, agora vale 5? E nessa decisão, o professor Hamid, ele disse que não, que a hipótese que não se enquadra no estrito rol do cabimento da ação individual prevista no artigo 159, que é a ação de responsabilidade civil por prejuízos decorrentes da deflagração da Operação Lava Jato. Então, essa é a opinião dele. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ainda muito discutir no direito brasileiro, que é a responsabilidade difusa, né, e a responsabilidade das pessoas que atuam no mercado de capitais, ainda mais acionistas minoritários, né, que colocam a sua poupança na esperança da valorização daquele mercado de capitais, e aí, né, com uma operação como a Lava Jato, tem seu patrimônio muitas vezes dizimado. Não sei, e aí fica um ponto de reflexão, se só a ação de responsabilidade civil do administrador seria suficiente para ressarcir esses prejuízos. Para finalizar aqui a ação de responsabilidade civil, eu preciso lembrar a vocês que tem prescrição. O artigo 287, inciso 2º da Lei da Sociedade Anônima diz, prescreve em 3 anos. Então, se você quiser ajuizar uma ação, você tem que contar 3 anos a partir da Assembleia. Então, a ação contra fundadores, acionistas, administradores, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil, vai contar, né, da data de publicação que aprovar o balanço referente ao exercício que a violação tem ocorrido. Está lá, artigo 287, inciso 2º, a linha B, item 2. Tomem muito cuidado com isso. 3 pontos importantes aqui para vocês pensarem e saberem, lógico, né? Estamos no saber direito, vale a pena vocês verem isso. Primeiro grande ponto. O administrador de uma instituição financeira tem responsabilidade subjetiva, mas inversão de ônus de prova. É uma decisão do STJ sobre esse tema. Então, ao contrário de um administrador não de uma instituição financeira, onde o ônus da prova seria de quem ajuiza a ação, na instituição financeira, se eu for o diretor, eu vou ter que dizer que eu não pratiquei nada com culpa e, logicamente, também nada com dolo. Acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Muda um pouquinho a responsabilidade civil desse administrador. Então, tem uma inversão do ônus da prova. Né? Eu vou dizer que não sou responsável. Segundo ponto, né? Na minha tese de doutorado, eu escrevo sobre o princípio da segurança negocial no direito societário. Eu linko esse princípio da segurança no direito societário à preservação da empresa, que eu falei para vocês na primeira aula, que é o meu princípio favorito, junto com o princípio da segurança negocial, que é a tese de doutorado. E nessa tese de doutorado eu tenho um momentinho que eu falo o seguinte, que um dos pontos que certamente influenciarão para se aferir a culpa é o respeito a esse princípio, né, na responsabilidade do administrador, que tem como alicerce o dever de lealdade. Isso porque o correto tráfico de informação, bem como o dever de cooperação e a perseguição do objeto social da sociedade, serão determinantes para a caracterização da responsabilidade civil. Um administrador diligente não faz com que a sociedade se manifeste de forma contraditória ou mesmo não tenha um trato leal com os acionistas, possuindo grande relevância a forma correta e íntegra para a condução dos negócios, visando a preservação da empresa. O princípio da segurança negocial tem alicerces: a boa-fé, a lealdade, o princípio de correteza, que vem do direito italiano, e a declaração justa, leal de vontade. O terceiro grande ponto que a gente tem que conversar aqui, e a gente já vai chegar no quiz, mas o terceiro grande ponto que a gente tem que conversar aqui é as boas práticas do IBGC. Eu volto a falar desse instituto muito importante, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, porque ele vai falar, né, o IBGC, que a governança corporativa é o sistema formado por princípios,
regras, estruturas e processos pela qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vista à geração de valor sustentável para a organização, para os seus sócios e para a sociedade em geral. Esse sistema baliza a atuação dos agentes e dos administradores e dos sócios, trazendo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Então vejam, pessoal, é importantíssimo isso. Esses são os 3 pontos essenciais. Para a gente finalizar, eu faço uma pergunta aberta para vocês. Vocês acham que o environment, social and governance, meio ambiente, social e governança, aquelas 3 siglas ESG, fazem parte hoje em dia do dever de diligência do administrador? Seria ou não essencial com o administrador, na atualidade, perseguissem esses 3 pontos para ser diligentes? E quando não cumprir, seriam culposos ou até dolosos e teriam uma responsabilidade civil. Pessoal, agora vamos reforçar e fortalecer essa matéria no nosso quiz. Vão ser 3 questões para a gente ver se nós todos entendemos essa aula. Vamos lá! A primeira pergunta, pessoal, é a responsabilidade dos administradores na sociedade limitada. Letra A é objetiva. Letra B é subjetiva, mas depende de prova de dolo. Letra C é subjetiva, bastando a culpa. Letra D é objetiva, mas limitada ao valor do capital integralizado. Vamos lá. A resposta correta é a C. É subjetiva, bastando a culpa. Vamos lembrar aqui, pessoal, de pontos importantes. Primeiro, a responsabilidade civil do administrador é subjetiva. Isso é um ponto básico. Subjetiva. Culpa ou dolo. Basta a culpa, portanto. Segundo, o administrador não é sócio, não tem nada a ver com a responsabilidade do administrador se o capital social está subscrito ou integralizado ou integralizado. Ele vai responder pelo dano que ele causou. Portanto, havendo dano, havendo culpa, ele vai ter que indenizar a companhia quanto a esse tema. É o exemplo lá de eu vender um terreno meu por um valor muito maior. Essa é, portanto, a resposta correta, valendo ainda um pequeno gancho para lembrar que isso serve também para os outros tipos societários, inclusive a sociedade anônima. Vamos para a segunda? Considere que determinada sociedade limitada, constituída por 3 sócios, sendo um deles o sócio administrador, ainda não esteja com seu capital social totalmente integralizado. Nessa situação, a responsabilidade A deverá recair primeiramente sobre os sócios que ainda não tiveram integralizado suas cotas do capital social. Letra B, dos sócios restringir-se-á aos valores das suas cotas sociais, do seu capital. Letra C, do sócio será subsidiária, devendo o sócio administrador ser responsabilizado em primeiro lugar. E letra D, será solidária, em fase da não integralização total do capital social. Pessoal, é a letra D, será solidária em fase da não integralização total do capital social. Vejam só, a resposta é importantíssima e seu cliente vai perguntar. Cai em concurso público. Qual é a diferença da responsabilidade entre a sociedade limitada e a sociedade anônima? Aqui, a gente está diante da responsabilidade da sociedade limitada. Os sócios, independentemente de serem administradores ou não administradores, são responsáveis solidários pela integralização do capital social. Portanto, se não houve a integralização do capital social de um sócio meu, mas eu já integralizei, eu sou responsável por essa integralização. Já na sociedade anônima, não. Eu só sou responsável pela integração do meu capital social. Não há solidariedade. Foi o que eu falei lá na primeira aula. Em tese, a sociedade anônima é pensada para grandes empreendimentos. A sociedade limitada, em tese, para pequenos. Existem grandes empreendimentos com sociedade limitada e pequenos empreendimentos com sociedade anônima, mas essa é a regra, né? Foi pensada. Portanto, por isso que a letra D é a correta, a solidariedade na integralização do capital social e a solidariedade
se houver uma ação de responsabilidade para pagamento dessa indenização pelo sócio até o capital subscrito e não integralizado. Subscrito é prometer, integralizado é colocar. Vamos para a terceira questão e última. A respeito das sociedades anônimas, que têm órgãos societários previstos na lei e no estatuto social, assinale a alternativa correta. Letra A. O presidente da companhia deve ser eleito pela Assembleia Geral dentre os membros do Conselho de Administração para um mandato de até 3 anos, permitida a recondução. Letra B. O Conselho de Administração é órgão deliberativo e fiscalizador, obrigatório para companhias abertas, de capital autorizado e de economia mista. Letra C. O Conselho de Administração deve respeitar, em suas deliberações, o que foi decidido pelos diretores reunidos nas companhias abertas de economia mista. A resposta correta é a letra B. Vamos entender por quê? Pessoal, as sociedades anônimas abertas de economia mista, onde eu tenho, portanto, capital estatal e privado, e as de capital autorizado, ou seja, tem um capital autorizado para um aumento de capital social é de 1 milhão, que já está autorizado, subir para 2, elas vão ter o Conselho de Administração para oxigenar a sociedade, para fazer um controle dos atos dos diretores, portanto, são os diretores que devem respeitar as decisões do Conselho de Administração e não o contrário, e vão ser os membros do Conselho de Administração que vão eleger o presidente, ou o presidente do Conselho, ou o presidente executivo, chamado popularmente como CFO, né? Então, o CFO, o diretor-presidente, eles são eleitos pelo Conselho de Administração. Por isso que a resposta correta está na letra B. É o Conselho de Administração que vai fazer tanto a eleição da diretoria e dos presidentes da companhia, quanto também, né, vai atuar nas decisões estratégicas desta companhia. Pessoal, vejam só, né, já respondemos aqui o quiz, já entendemos bastante da responsabilidade civil dos administradores, mas vocês se esqueceram que eu não falei, e eu prometi falar um pouquinho, da responsabilidade do sócio. Vejam, isso vai ser matéria da nossa próxima aula, mas a gente precisa aquecer. A gente precisa entender que o sócio ele é responsável pela subscrição e integralização do capital social, isso vocês já entenderam, mas ele também é responsável pelos votos que ele dá na companhia. E ele não pode votar, por exemplo, com abuso de poder de controle. E aí, eu gostaria de terminar essa aula contando para vocês que o voto ele tem que ser um voto de boa-fé. Ele não pode ser um voto irregular. E eu tenho 2 tipos de voto. Anotem, o de vontade e o de verdade. Olha que interessante. O voto de verdade é o voto que eu vou falar claramente sobre se está certo ou errado um número. Aquelas contas que o administrador me apresentou, estão certas ou estão erradas? A empresa faturou 100 milhões de reais. Ou está certo ou está errado. Não existe a empresa faturou 90 ou 110. Isso é um número contábil. Tem que estar correto. Se eu votar pela não aprovação das contas do administrador, eu tenho que votar justificando por que esse voto, né, ou por que esse número está errado. É um voto de verdade. Verdade ou mentira? O voto de vontade já é muito mais subjetivo. Eu vou dar o exemplo da Ferrari. Vamos comprar para a empresa uma Ferrari? Por quê? Por que a empresa precisa ter uma Ferrari? Ah, porque é uma concessionária de Ferraris. É uma concessionária de carros de luxo esportivos. Ah, então tá bom, faz sentido. Não, a gente é uma concessionária de Fuscas. Mas a gente quer colocar uma Ferrari para chamar a atenção que o Fusca é igual a uma Ferrari. Ah, tem uma justificativa. Não sei se eu concordo, mas tem uma justificativa. Ah, não, a gente não tem nada a ver com carro, não faz nenhum sentido. Ah, então acho que não tem nada a ver. O voto de vontade tem que estar atrelado ao objeto social da empresa, para não ter um abuso de controle. Dito isso, pessoal, me sigam nas redes sociais, no @Daniel Buchatsky, façam contato comigo no LinkedIn, podem mandar e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, e vai ser muito bom a gente se conectar. E não esqueçam do aplicativo que a gente tem aqui no TV Justiça Mais, o aplicativo TV Justiça Mais, baixem ele, programas são online, são às vezes em tempo real, seria muito interessante para vocês acompanharem o conteúdo exclusivo que temos aqui produzido. Muito obrigado, até a próxima aula
Espero vocês! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.